Olá, pessoal. Bom, dando continuidade ao nosso curso de Sistemas de Informação, né, dentro da disciplina de Ethical Hacking, vamos para mais uma aula. Né? Vamos estar trabalhando nesta aula as fases de um pen test. Né? Bom, dentro disso a gente começa a ver o quê? O que vem a ser as fases desses testes de invasão? Como é que a gente começa a fazer isso? Né? Como é que a gente começa a fazer, por exemplo, né, uma caixa preta, uma caixa cinza, tá? Ou uma caixa branca, né, que nós vimos na aula passada. Bom, a gente começa essa visão de fases, tá? Ela vai diferenciar dependendo daquela certificação que nós estamos utilizando. Lembra que nós trabalhamos em uma aula anterior, a certificação do Ethical Hacker? Né? Então, ou seja, quais são aquele código, quais são as fases que nós temos que estar sendo executadas dependendo da certificação. Então, dependendo disso, ou seja, ela pode ser modificada. A sequência, tá? Porém, tá? Ela pode mudar, mas geralmente ela vai seguir, tá? Essas fases. Tá? Que a gente começa a ver, tá? O que seriam essas fases aqui, por exemplo. Eu tenho a primeira fase, tá? É a fase do quê? De reconhecimento. Tá? Ou seja, nessa fase de reconhecimento, é onde a gente vai estar buscando todas as informações. Né? Passamos por uma fase de varredura, tá? A fase de ganhando acesso, mantendo acesso e depois cobrindo os rastros. Ou seja, independentemente da certificação, tá? Os passos que vocês vão seguir são muito semelhantes. Pode mudar a nomenclatura, tá? Mas as ações que são realizadas são muito semelhantes. Então a gente começa a ver, por exemplo, nessa fase de reconhecimento, é aquela fase onde é feita aquela varredura geral de tudo que tem no sistema. Tá? Ou seja, é feita uma pesquisa sobre o sistema, tá? Ou seja, essa pesquisa ela busca identificar as informações, tá, sobre o domínio da onde que está sendo visto. Tá? Ela busca, então, também identificar, tá, dados importantes que está, por exemplo, na página da empresa. Identificar, tá, alguns sistemas básicos que vai ter ali dentro desse reconhecimento e quais são os usuários de cada um desses sistemas. Não é? Quais são os e-mails das pessoas que você pode estar entrando em contato na empresa. Então, imagine só, é aquela varredura geral do que você tem. Você vai estar fazendo justamente o que o próprio nome diz. Opa, eu estou chegando ali, estou vendo aonde eu estou pisando. Não é? Aquela primeira impressão que você tem. Geralmente, nessa fase já de reconhecimento, você já consegue identificar alguma coisa em cima disso. Né? Já começa a ver aquelas coisas mais básicas que seriam óbvias de ser feitas e não são feitas. Então você já começa a pegar por aí. Né? Aí, por exemplo, você começa a verificar, poxa, qual o sistema que tem ali? Está rodando Linux para o servidor de internet? Está rodando Windows no servidor de aplicação? Né? O que ele utiliza de aplicativos? Tá? Qual o tipo de software? Ele utiliza um software de e-mail na intranet? Né? Como é que é feito os endereços? Ou seja, ele começa a fazer essa parte ali inicial, identificação de como que está funcionando. A partir daí, tá, ele já entra numa segunda fase. Tá? Opa, eu já estou vendo aquilo como é que está sendo colocado as coisas, tá? Ou seja, o que eu tenho, tá? Ou seja, a base inicial para o meu teste de invasão, tá? Ou seja, para o meu trabalho que eu tenho que fazer, para aquilo que eu fui contratado. Então, a partir daí, então, nessa fase de varredura, ele vai utilizar as informações obtidas no reconhecimento, por exemplo, a faixa de IP a qual a empresa se localiza. Tá? E a partir dessa faixa de IP, ele vai fazer técnicas de varreduras de endereço de IP e de portas para identificar quais são os serviços que estão em cada um desses endereços de IP.
E a partir daí ele consegue, por exemplo, saber quantos computadores ou servidores que a empresa possui. Ele consegue também qual é o nome e o endereço de IP de cada um dos servidores que a empresa tem, de cada computador que a empresa possui. Ele consegue, tá, através da enumeração ali do fingerprint, descobrir o sistema operacional de cada um desses servidores. Então eu tenho 3, 4, 5 servidores. Qual é o sistema, qual é a versão do sistema operacional que está sendo rodado em cada um desses servidores, certo? Então a gente vê que serviços estão sendo executados em cada um desses servidores. Quais são as portas que estão abertas? Não é? Então através da identificação dessas portas que estão abertas, é por onde eu consigo invadir. Então eu vou ter que testar servidor por servidor. Consegue identificar se é um servidor, se o servidor web é um servidor Apache, se é um servidor IS. Porque dependendo do tipo de servidor, eu vou ter o quê? Maneiras diferentes de invadir, técnicas diferentes de invasão, ferramentas diferenciadas para fazer a invasão. Não é? Então eu também consigo identificar um máximo de recursos necessários, tá, que estão ali. Tá? Até mesmo algumas vulnerabilidades dentro desse sistema, tá? Através desta varredura. Então você começa a ver o quê? No primeiro você consegue identificar aquilo que é básico. Agora você já começa a identificar servidor, computador, começa a já verificar o nome de servidor, tá? Qual o sistema operacional de cada um, né? Qual é o tipo de servidor web que a empresa possui, né? Quais são os recursos que estão ali já alocados, né? E a partir daí a gente começa a fazer o quê? Opa, já fiz uma varredura dentro daquela parte inicial, tá? Eu identifico apenas na varredura, correto? O que tem. Então eu faço a parte de identificação. Nessa terceira fase, com todas essas informações já colhidas nas fases anteriores, tá? A gente percebe, tá, a importância que a parte de reconhecimento e de varredura possui. Porque se ela não for bem feita, eu não vou ter informações necessárias, tá, para fazer, por exemplo, identificar qual é o nome dos serviços que possuem. Tá? Eu não consigo identificar, com certeza, na busca, como buscar as vulnerabilidades. Se eu não fizer muito bem feita a varredura e o reconhecimento, tá? Por exemplo, se eu for tentar explorar uma falha no servidor FTP, tá? E para conseguir um acesso não autorizado, você não sabe qual é a versão do servidor de FTP que está ali. Tá? Então, como é que você ganhou acesso? Então, vocês estão vendo a importância de você fazer toda essa parte de reconhecimento, toda essa parte de varredura. Então, é como se nós estivéssemos, né, trabalhando, ou seja, eu estou analisando todo aquele meu cenário, verificando todas, como a gente fala, buscando as funcionalidades, buscando as características ali de cada situação, né? E aí a gente começa a identificar, opa, com essa situação, o que eu tenho que fazer? Qual é o passo? Como eu tenho que atacar aquela vulnerabilidade? Qual é o tipo de serviço que é executado? Qual é o servidor que existe? Qual é a versão do servidor que está instalado? Então, a partir daí, eu consigo, tá, ganhar acesso que eu necessito para fazer esse meu teste de invasão. Posteriormente ao ganho de acesso, a gente consegue ver ainda, né, por exemplo, uma consequência das informações que a gente conseguiu antes, tá, então obter nesse ganho, por exemplo, de acesso do pentester.
Então ele vai decidir, por exemplo, se eu não tenho todas as informações, eu vou usar o quê? Um ataque força bruta? Ou seja, de tentar várias vezes e tentar rodando. A gente sabe que o teste de força bruta demora. Tá? Por exemplo, como eu vou tentar explorar uma falha? Como eu vou rodar um exploit? Como eu vou tentar capturar um tráfego na rede? Né? Como eu vou, por exemplo, decidir como usar as técnicas, tá? As informações obtidas para poder ganhar um acesso. Então você vê que a partir do momento que se eu tenho aquelas informações, eu consigo agilizar todo esse meu processo, eu consigo ganhar, tá, o acesso fazendo uso disso. Bom, a partir do momento que eu ganhei o acesso, eu já entrei no sistema, tá? Aqui a gente vê que o hacker ético ele já tem o acesso ou já explorou alguma falha. Então agora ele vai instalar alguma coisa no sistema para manter esse acesso. Tá? É o backdoor, ou seja, a porta dos fundos. Ou seja, toda vez que ele for entrar, ele tem um meio de acesso que é o backdoor. Tá? Como é que eu instalo isso? Um vírus, tá? Eu coloco um malware, tá? Eu coloco, sabe, um cavalo de Troia, alguma coisa que eu vou ter acesso àquela informação sem que o usuário saiba que eu estou sendo invadido. Então ele vai colocar lá um agenda, um serviço, ou vai agendar algum processo, tá? Que for necessário, caso ele deseje voltar posteriormente naquele sistema comprometido, sem, tá, repetir todo o processo que ele fez anteriormente, lá de reconhecendo, fazer a varredura e ganhando acesso. Ele já vai direto. Tá? Então ele instala, ou seja, ali é o ponto de acesso que eu vou ter para poder buscar as informações que eu quero da empresa. Né? Bom, e aí depois, na quinta fase, tá? Ou seja, é aquela fase onde você tem que estar lá cobrindo o rastro. Ou seja, ela envolve aspectos de esconder o endereço de IP de origem. Ou seja, como é que você consegue esconder o endereço de IP de origem? Ou seja, eu vou usar um servidor de proxy, vou usar uma rede tour, tá, onde você faz um tour, aí você vai mascarando. Tá? E eu vou usar também outros aspectos, por exemplo, como apagar log de acesso dentro da empresa. Certo? Por exemplo, eu vou lá esconder arquivos, eu posso usar lá nos rootkits, tá? Ou outras técnicas, tá? Que a gente pode usar para cobrir os rastros que a gente passou por ali. Não é? Porque aí que está a diferença, tá, do hacker ético, tá, do hacker. Porque o hacker ético ele vai invadir, ele tem um código de conduta, ele tem um termo de compromisso e confiabilidade, tá? Ele foi contratado para isso. Então, toda vez que para ele ter um teste muito bem, para ele poder fazer esse teste de penetração bem sucedido, é aquela situação em que ele, por exemplo, usando uma caixa preta, ele vai entrar e vai sair do sistema sem que as pessoas percebam que foi invadido. Né? Então, esse daí, ele faz o quê? De que maneira ele garante isso? Ele entrou, buscou o que ele queria, identificou as vulnerabilidades, saiu do sistema e ninguém percebeu que ele invadiu o sistema. Né? Então, aí que ele vai pagar, por exemplo, eu vou pagar log, eu vou lá, por exemplo, geralmente quando você está num ambiente Windows, você apaga um arquivo e joga para a lixeira. Então, muitas vezes, mesmo que você vá na lixeira, que você vai lá, você apague, esvazie a lixeira, você tem hacker, ele está guardado ainda no seu HD. Entendeu? O hacker ele consegue acessar fisicamente aquelas informações que até mesmo você já apagou, você jogou no garbage collection. Tá? Ele vai lá e recupera. Então ele vai ter o quê? Ele vai saber como é que eu apago, para que ninguém possa saber do meu rastro. Como é que eu realmente elimino tudo aquilo dentro do computador, para que ninguém saiba que eu estive ali. Então, tá? Essas são as fases mais genéricas que vocês encontram, tá? Dentro, tá? De um penetration test. Tá? Que é a parte, então, que a gente pode ver, que é do reconhecimento, a parte de varredura,
a parte que você ganha o acesso, a parte que você mantém o acesso, ou seja, você põe um checkpoint ali, um ponto, um backdoor, tá? Onde que se você precisar de voltar, você vai ter o acesso. E depois que você fez todo o acesso que era necessário, você vai cobrir os rastros, que é a quinta fase, ou seja, você vai apagar os vestígios que você deixou. Ok, pessoal? Até a próxima aula.